Olá, meu nome é Diego Elementar. Eu vou responder agora uma questão de engenharia civil. O assunto é planejamento, especificamente de dimensionamento de equipes. É uma questão do Ministério Público de Santa Catarina, né? Realizado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. E eu separei aqui em 3 passos. O primeiro passo é produtividade, o segundo passo eu vou calcular o número de horas, e o terceiro passo eu vou calcular o número de dias, que é o que a questão solicita aqui. Vamos entender a questão, né? A questão aqui fala que tem um muro de 100 metros de comprimento e 3 metros de altura. Ok? 3 metros de altura. O que eu devo pensar aqui? Eu tenho que saber o total, tá? Fala que eu preciso ter uma pintura, né? Deve ser chapiscado e embolsado nos lados internos e externos. O que isso me diz? Me diz que se o total do muro aqui é 300 metros quadrados, eu vou ter que multiplicar por 2, porque são 2 lados. Então eu tenho um total de serviço aqui, 600 metros quadrados a ser feito. E aí eu separo aqui o seguinte: eu tenho o primeiro serviço, que é o chapisco, e tenho o segundo serviço baseado na tabela. São 2 chapiscos, ou 2 serviços, né? Chapisco e embolso. Essa é a primeira coisa, entender. E aí, o comando da questão fala quanto tempo vai levar para terminar o serviço, com a equipe de 2 pedreiros e 5 serventes. O jeito que eu estou fazendo aqui, quando eu estava procurando aprender esse assunto, eu não encontrei ninguém ensinando, tá bom? Essa questão é considerada de mediana para difícil. O que eu vou fazer aqui para facilitar o cálculo na hora? Se eu tenho 2 pedreiros e essa tabela, o que é? O que representa essa tabela? Eu tenho dois serviços, eu terei 2 produtividades. Produtividade 1 e produtividade 2. Só que como eu tenho índices representados pela letra C, depois a gente vai ver o que é esse C, são os índices, eu terei que fazer 4 cálculos de produtividade e escolher dentre esses 4, escolher 2. E serão os 2 com os resultados menores, tá? Adiantando aqui. O que acontece? Eu tenho a cada 1 metro quadrado aqui, por pedreiro, eu vou gastar 1 hora. Para um pedreiro, no embolso, eu vou gastar 0,5 de horas, né? Que é representado aqui. Então, a unidade de produtividade, fique em mente que vai ser metros quadrados barra hora. Essa questão vai demorar um pouquinho, porque eu vou explicar algumas coisas, tá bom? Essa era a base para os outros vídeos. Então, se você quiser revisar, se tiver disponível outro vídeo no canal, pode olhar logo outro vídeo. Mas quer aprender como resolver a maioria das questões, esse método aqui é interessante, muito interessante. Vamos lá. A questão me dá 2 pedreiros, então eu vou colocar aqui, 2, para facilitar a minha vida durante a prova. E me dá 5 serventes, eu vou colocar aqui 5 serventes. Tá, vamos pro primeiro passo, produtividade. Eu já falei que produtividade é metros quadrados, é um espaço dividido pelo tempo, que é a hora. Essa é a unidade de produtividade, tá bom? A fórmula é produtividade, vou botar produtividade 1, já que eu teria que fazer 4 cálculos de produtividade aqui, escolher 2, é 1 sobre C. O C eu já disse quem que é, o C são os índices, tá bom? O 1 é dimensional aqui nesse caso, tá bom? O que eu vou fazer? Toda vez para facilitar o meu cálculo, que vi nesse cenário, a fórmula é essa, é 1 sobre C. E aí se eu fosse colocar, por exemplo, C, para o primeiro cálculo, aqui eu tenho o chapisco, tá? Referente ao pedreiro, eu tenho 1, esse é meu primeiro C. Eu posso até botar aqui, C1, C2, né? C3, C4, se eu fosse colocar. Aqui é só nomenclatura, pode deixar só C também, não importa. Eu posso dizer que aqui é C1 e aqui é C2, eu só nomenclaturei, tá? Os 6 aqui, para ficar mais organizado. Beleza, então eu pego aqui, para a primeira produtividade para o chapisco, para o pedreiro, eu tenho quantos pedreiros? 2, então no lugar do 1, vou colocar 2 para não ter que fazer 2 cálculos, tá bom? O C é 1.
Coloquei uma aqui. E aí, 1 dividido por 2 é 2. 2 o quê? Unidade de produtividade, metro quadrado, barra hora, certo? Vamos para a segunda produtividade, baseado que eu tenho um novo índice. Tá? A fórmula é a mesma, é 1 sobre C. E aí eu vou pegar e substituir. Eu já usei 1, vou usar agora o C2, tá? Para o embolso. Considerando o pedreiro, só o pedreiro agora. Por enquanto só o pedreiro, depois fazer com o servente. Então a produtividade 2 aqui será igual. Quantos pedreiros eu tenho? Né? No lugar do 1, substituo aqui por 2. Tá bom? Por quê? Porque esse 1 representa a tabela para 1 metro quadrado. Ó. 1 metro quadrado tem tantos de hora. Ok? Então vamos lá. 2 pedreiros para o segundo C, 0,5. Eu não vou adentrar na matemática aqui, né? 0,5 é meio. Meio vai ser 5 dividido por 10, tal. E aí eu tenho 4 metros quadrados. Se você é engenheiro ou se você não gosta da matemática, aí tem um vídeo depois que eu vou postar que foi as primeiras tentativas dessa gravação aqui. Eu fiz tudinho, deu 20 minutos de vídeo. Eu achei muito grande, mas para quem está aprendendo é excelente. Produtividade, eu fiz os cálculos matemáticos, explicando cada um, as frações e tal. É interessante. Se alguém tiver interesse, eu posto depois. Mesma fórmula, vou colocar o C e aí eu vou pegar agora o meu terceiro índice e o quarto índice, respectivamente, né? Só que agora tomem cuidado que eu tenho aqui, no lugar do 1, eu estou fazendo agora por servente, né? Servente, são quantos serventes? 5. Então aqui em cima vai ser 5, dividido por 0,5, tá? Então, se eu divido 5 por 0,5, né? Eu vou ter aí, que minha resposta é 10 metros quadrados barra hora. E minha produtividade 4 agora, eu tenho P4 é igual a 1 sobre C novamente. Por quê? Porque eu tenho 4 índices. Se eu tivesse 10 índices, seriam 10 produtividades a ser calculado. Tem uma forma de entender isso melhor? Tem. Mas esse aqui é o passo a passo que responde 80% das questões. É interessante esse modelo aqui. Vamos lá. Novamente, estou fazendo por total de serventes. São 5 serventes dividido por 0,75. Esse cálculo aqui eu fiz ele, deu 6,67 aproximadamente metros quadrados barra hora. E aqui é um ponto crucial para essa questão. Por quê? Porque, considerando um planejamento de dimensionamento de equipe, eu tenho que saber os menores índices de produtividade. A menor produtividade, por quê? Porque se eu fizer o meu planejamento baseado naquele pedreiro, naquele servente ou naquela equipe que mais produz, que é mais produtiva, que faz muito serviço em pouco tempo, eu vou ter dizendo assim, olha cliente, eu vou terminar teu serviço em 3 meses. Eu posso terminar considerando minha equipe? Posso, mas qual que é o planejamento? Eu tenho que fazer meu planejamento naquela equipe que demora mais, porque eu vou ter mais tempo para entregar a obra, certo? Baseado é isso, entendeu? Vou passar. Então, se eu tenho 2 serviços, vou escolher 2 produtividades. Então, aqui é P1 e P2. P3 não é porque fica muito grande a produtividade. Essa equipe faz muito em 1 hora e essa aqui é a segunda equipe que faz mais em 1 hora. Eu vou escolher as equipes mais lerdas, digamos assim. Tem outras questões, como eu te falei, tem um vídeo mais explicativo sobre isso. Esse aqui é interessante, esse modelo para responder a questão. Vamos para cá agora. Bora para o segundo passo. O segundo passo, que é o número de horas, o NH, H minúsculo em horas, é o total de serviço, total, tá? Que é em metros quadrados, que é 600, dividido pela produtividade. Como eu tenho 2 produtividades, teria que fazer 2 totais, né? E vamos lá, NH para a primeira produtividade é 600, isso aqui não vai mudar, 600 metros quadrados, dividido por 2 metros quadrados barra hora. Metro quadrado, quarto com metro quadrado, sobrou 300 horas. Esse é o primeiro, da produtividade.
Aí novamente eu vou fazer aqui NH, né, para a segunda produtividade vai ser 600 metros quadrados, dividido por 4 metros quadrados, alguma coisa a hora, beleza? Isso aqui tem que dá 150 horas. Daí agora, somando os dois, eu tenho um total de 450 horas, certo? O segundo passo já foi. A questão, ela me fala que são 8 horas trabalhadas. Percebam, se ela dizer isso, a gente vai usar isso. Então quer dizer o seguinte: um dia é igual a 8 horas aqui. Então como é que eu faço o terceiro passo? O terceiro passo é o total de horas, tá? Então eu vou botar, para entender o número de dias, eu vou botar ND. Será total em horas dividido pelo tempo, né? Que é a mesma coisa, dividido por 8 horas. Vou deixar direto aqui. E aí o número de dias será 450, que o resultado do segundo passo, dividido por 8 horas. Esse valor aqui dá 56,25, escrever aqui, dias, tá bom? Considerando as alternativas, eu tenho aqui que a letra B, né, representa o meu resultado. A equipe vai demorar, com 2 pedreiros e 5 serventes, entre 55 dias e 60 dias, com 8 horas trabalhadas, considerando 8 horas no dia. Deixando isso aqui, esse método aqui resolve muitas questões, muitas mesmo. Tome cuidado, tem algumas questões que, se ele não te der dizendo que um dia representa 8 horas, toma cuidado, que às vezes ele bota semanas, e aí não é bem assim o cálculo, né? Nesse terceiro passo aqui. Só fica a dica logo para quem está aprendendo e resolvendo outras questões. Vamos encerrar esse vídeo por aqui e postar.